Trago um outro tema aqui que promete gerar bastante divergência e discussão também no Congresso. A bancada da bala na Câmara trabalha para derrubar parte do decreto de Lula que restringe a aquisição de armas e dificulta a atuação dos clubes de tiro espalhados pelo país. O líder da bancada, Alberto Fraga, conversou com o Arthur Lira e entende que a proposta deva vir do Senado para a Câmara. Inclusive, o jornal O Globo trouxe uma informação que Lira, teria se comprometido a pautar a votação no mesmo dia em que a proposta fosse aprovada no Senado. Vocês enxergam que realmente há a possibilidade de articulação para que todo o decreto ou parte desse decreto que restringiu o uso de armas seja modificado ou derrubado no Congresso, Alan Gani? Eu torço que sim, porque foi um avanço, né? Dar mais liberdade para o cidadão comum ter a sua arma, seja para a defesa, seja para a prática esportiva. E o presidente Lula, ele age com revanchismo. Outro dia eu trouxe aqui um artigo do Wall Street Journal, não trouxe, mas citei esse artigo, em que houve redução da criminalidade em 34% no governo Jair Bolsonaro. Querendo ou não, foi quando houve maior flexibilização das armas para o cidadão de bem. Piperno? Eu até vou pegar uma carona no que disse o Alan, né? Sobre impedir ou não o cidadão de bem ter uma arma. Ok, que ele tenha lá a sua arma. Agora, a lei hoje permite que ele tenha 60, né? Quer dizer, por que o cidadão de bem tem que ter um arsenal em casa? É isso também que tem que ser, enfim, avaliado. Você consegue responder essa pergunta, Gani? Consigo, porque ele é um cidadão de bem, ele vai fazer um bom uso, se ele vai ter uma ou 60 armas, se ele vai ter 1 ou 10 carros, é problema dele. O que está errado é o cidadão, é o bandido Piperno com um arsenal de guerra nesse país. E ninguém combate isso, porque o bandido ele não compra arma no mercado legal, ele compra arma no mercado ilegal. É verdade, os Rony Lessas da vida, aliás, um abraço ao pessoal que mora naquele condomínio, comprava arma, enfim, à vontade por aí no mercado paralelo de forma ilegal. Armas que, inclusive, pertenceram ao BOP. Eu quero trazer para vocês uma publicação que foi feita pelo presidente Lula sobre a questão das armas aqui no Brasil. Olha só o que disse então o presidente. A liberação de armas pelo governo anterior era para agradar o crime organizado e quem tem dinheiro. Porque o pobre trabalhador não conseguia nem comprar comida, quem dirá fuzil. O povo não quer violência, quer comida na mesa, quer a democracia e não o golpe, foi o que postou o presidente da República, Gustavo Segré. Mistura tudo. A liberação de armas, se pudermos deixar um pouquinho só para... Dá para jogar textual, na tela aí, pessoal? Senão a gente coloca aqui no telão. Perfeito. No governo anterior era para agradar o crime organizado. Como assim? Não tem lógica nenhuma que a liberação de armas para a sociedade seja por um crime organizado. Inclusive, ontem conversava com uma pessoa ideologicamente esquerda... Mas você não acredita que parte dessas armas possa ser desviada ou transviada para o crime organizado, por exemplo? Não, tem registro. Não, tem registro. Isso impediria... O crime organizado não usa uma arma com registro, salvo que possa ser roubada eventualmente de alguém que tenha. Mas, maioritariamente, são armas que vêm ilegalmente e entram no território. Não são registradas. O ladrão, o narcotraficante, não vai na armaria e diz: anota aí meu CPF, estou comprando arma para roubar. E tem outra questão. Ontem conversava com uma pessoa que é favorável a ideias da esquerda. E ele argumentava que não era preciso ter arma, a cidadania, porque para garantir a segurança estava a polícia. Aí eu perguntei: você tem extintor na tua casa? Porque, teoricamente, com esse mesmo argumento, estão os bombeiros. Você não precisa ter extintor. Ele falou: não, eu tenho extintor. Então, por que não deixar a possibilidade de quem quer ter uma arma? Silêncio. Gani. Assim que o Lula foi eleito, circularam imagens nas redes sociais, no Twitter, mas tonelada. Pessoal traficante no Rio de Janeiro, pessoal com arma pra cima, dando tiro. Mas tonelada. Quem comemorou a vitória do Lula, por acaso? Foram esses traficantes. Eu quero saber o seguinte: quem foi que ganhou uma de lavada as eleições das áreas de milicianos? Quem foi que ganhou? Na área dominada pelo tráfico de drogas foi o Lula. As áreas dos foi o Lula. Mas e como sabe? O Lula, o pessoal lá... Mas, Gani, ele está falando das áreas do milicianos, porque o Rio de Janeiro, segundo o Fórum de Segurança Pública, é dividido por 2 áreas administradas pelo crime. E esses mesmos levantamentos mostram que a área administrada pelos milicianos já superou a do tráfico de drogas lá no Rio de Janeiro, inclusive. É isso que o Piperno deve estar mencionando. É isso, Piperno? Claro que sim. A área de milícia votou mais em Bolsonaro. É fato.
Agora, seja miliciano ou bandido, eles adquirem armas aonde? No mercado ilegal. Porque antes do Bolsonaro, esses traficantes já eram armados até os dentes, ô Pepe. Agora, quando a gente fez a primeira discussão sobre esse tema aqui no 3 em 1, vocês mencionaram que concordavam com o fato de se restringir a aquisição de armas de grosso calibre por parte da população em geral. Ou seja, vocês concordaram com esse trecho do projeto de Lula, desse decreto que foi assinado por Lula. Mas a articulação da oposição quer flexibilizar justamente este tema, permitir que as armas de grosso calibre sejam novamente permitidas a essas pessoas, a quem queira adquirir esse tipo de armamento. Vocês acreditam que isso seja necessário, que a oposição deva trabalhar, inclusive, para essa flexibilização, Gani? Então, eu fui o único aqui da bancada que fui a favor da arma de grosso calibre. E por que você acha que a população precisa da arma de grosso calibre, Gani? É uma questão de defesa. A população não vai usar arma para matar, e sim para se defender. E o ponto é aí, começa sempre assim, a restrição da arma de grosso calibre para depois a arma comum. Aliás, é assim a agenda nos Estados Unidos. Eles começam, né? Primeiro, não, arma de grosso calibre, e depois começa a restrição da arma comum, lá ferindo a segunda emenda dos Estados Unidos. Então, eu vejo que é uma estratégia da esquerda justamente para desarmar a população. Você acha que é uma estratégia da esquerda para desarmar a população, Piperno? Eu, por exemplo, defendo sim desarmamento, claro. Agora, também não estou dizendo aqui que ninguém pode ter arma nenhuma. O que eu estou questionando é o seguinte: a lei não pode permitir que o cidadão tenha um arsenal em casa. Se ele puder lá comprar, tiver autorização para comprar uma arma lá para a defesa dele, e olha que tem uma coisa, essa história de que o cidadão vai ter lá para a defesa dele e vai se sentir mais seguro, também tem muito folclore, muito mito nisso. Mas, enfim, vamos lá. Vamos, então, admitir que, até por uma questão de liberdade, o cidadão possa ir lá comprar uma arma. Ok. Agora, por que 60 armas? O que é isso? E vem cá, quem é que me garante que o cidadão que compre essas 60 armas não vai sair distribuindo arma, enfim, por aí no mercado paralelo? Mas tem que ser muito idiota para fazer isso. É o nome dele. Não, se o dia de amanhã tiver... registro, você altera registro, é a coisa mais fácil do mundo. Até porque o crime sabe como fazer isso. Eu quero trazer mais uma informação também, porque eu conversei com o senador Luiz Carlos Reins, que no Senado apresentou a proposta para tentar derrubar por completo o decreto do presidente Lula. E a principal alegação do senador, o principal argumento é em relação ao uso de armas pelo homem do campo, pelo produtor rural, e que eles entendem que hoje o produtor rural precisa desse tipo de defesa para impedir que as suas propriedades sejam invadidas por criminosos. Vocês acham que esse argumento pode facilitar a articulação num país onde o agronegócio é tão forte, Gustavo Segré? Eu acho que sim, Evandro, porque de fato há palavras de Stedile quando, por quê, perguntado for, porque eles não invadiam o governo Bolsonaro, a resposta foi isso. Porque os produtores tinham armas e eles não sabiam quem tinha e não corriam risco de vida invadindo uma terra que tivesse alguém dentro. Então prova que o efeito moral de alguém ter a possibilidade de armas para defender a sua propriedade era válida. Naquele momento, inclusive, o Bolsonaro alterou de estar dentro da casa, da propriedade, a estar dentro do campo, do perímetro do campo. Sim. Então isso permitia que a pessoa garantisse a sua segurança da sua família e da sua propriedade. Eu concordo nesse sentido que não é preciso ter 60 armas e que não deveria ser comum para uma pessoa como nós ter uma arma de grosso calibre, até por uma questão de utilização. Pode ser contrário, não é a mesma coisa pegar uma arma de fácil utilidade que uma arma específica. Uma arma de uso restrito das Forças Armadas. Precisamente por isso. Eu sou contra as armas, mas eu valorizo como um defensor da liberdade que, se alguém quer ter, ele deva ter a liberdade de ter.